Segundo a história, os Templários começou mesmo na época de Salomão, na construção do templo, né? Por isso o nome Os Templários, que vem do Templo de Salomão. E eu acredito que essa história vai um pouquinho só atrás com o pai de Salomão, que é o rei Davi, né? Por quê? Porque, na verdade, o rei Davi tinha um grande exército. Todo mundo sabe disso, está na Bíblia, fala bastante sobre o exército do rei Davi. Então, eu acredito, agora minha conjectura, que, na verdade, o primeiro templário foi exatamente o rei Davi. E tudo começou, de verdade, com o rei Davi. Mas ele não colocou aí em prática do jeito que Deus queria. Então acabou passando, todo mundo sabe, da história do Templo de Salomão, que na verdade Deus não deixou Davi construir o templo, e sim Salomão construiu o templo. A maçonaria começou na época do rei Salomão, tá? E o que eram os templários, né? Como eu disse, era um exército. E para que servia esse exército? Para proteger o povo judeu. Os templários e muitos judeus tiveram que fugir, né? Obviamente, quando tem uma guerra, muitos saem do seu país para se proteger em outro país, que foi o caso dos judeus da época que foi invadido pelos muçulmanos em 1187, né, quando os muçulmanos invadiram Jerusalém. Então eles fizeram isso, eles foram para a França. Na época era Filipe II, o rei da França, e lá eles ficaram. E conseguiram, né, viver em paz até Filipe IV. Fala que os templários eles tinham voto de castidade e de pobreza, né? Vamos lá. Sim, muitos templários tinham mesmo voto de castidade, tá? Só que não eram todos. Muitos templários também tinham filhos, tinham seu casamento, uma vida, entre aspas, normal, né? Porque quando você tá no exército, igual era na época deles, você vivia para o povo, que era a função dos templários, viver para proteger o povo judeu. Mas sim, muitos tinham uma vida normal, família, mulheres, era uma vida normal, mas muitos preferiram fazer ali o voto de castidade, até porque para servir a Deus, quando você tem família, quando você está debaixo de uma guerra, fica mais difícil, né, para quem é protetor, né? Então, muitos escolheram aí o voto de castidade, tá? E também tem aí a história que falam que eles fizeram também o voto de pobreza. Mas vamos lá. Os templários não eram pobres, tá, gente? Muito pelo contrário. Os templários, eles eram ricos, muito ricos, eles tinham muito dinheiro, tá? O que aconteceu na época da França, na época de Filipe IV? Eles já estavam lá já há bastante tempo, desde a época de Filipe II, que se passou por Filipe III e depois veio Filipe IV. Então, há muitos anos eles estavam na França. E o que acontece? Os templários, eles eram ricos, muito ricos. E eles eram tão ricos que, na verdade, os templários emprestavam dinheiro para o rei Filipe IV, tá? Só que o rei Filipe IV, ele não pagava os templários. Então, por que Filipe IV mandou prender os templários? Justamente pelo motivo de que ele pedia dinheiro para os templários e os templários não queriam mais emprestar dinheiro, né? Ora, como que você vai ficar emprestando dinheiro para quem não paga, né? Então, os templários, o mestre, ele falou que não iria mais emprestar dinheiro para Filipe IV. Filipe IV não aceitou essa ideia de os templários não emprestar dinheiro para ele. E foi aí que mandou prender os templários e depois colocou os templários na fogueira, né? Que foi o caso do grão-mestre Demolay, que quando ele estava na fogueira, ele lançou uma maldição sobre Filipe IV, falando que Filipe IV não duraria muito tempo, que a maldição viria dos céus e que os seus descendentes não herdariam o seu trono, né? Os seus filhos não herdariam o seu trono. E foi justamente isso que aconteceu. Em 1314, Filipe IV faleceu e mais ou menos 7 anos depois, os seus filhos também faleceram. Então, no período aí mais ou menos de 13 anos, todos os seus descendentes se foram, ficando apenas o filho da sua filha, que depois de alguns anos assumiu o trono. Porém, os seus filhos mesmo, né? Porque quando a gente fala em reinado, a gente sabe a importância de filhos homens para assumir ali o trono, né, de algum reinado. Então, não foi isso que aconteceu com Filipe IV, tá? A maldição aí de Demolay fez se concretizar, digamos assim, né? E aí, só que a gente tem que entender o seguinte, toda a história baseada aí nos judeus, o que acontece? Toda a história ela é mal contada, tá? A gente vê muitas guerras diante dos judeus, muita perseguição, né?
para os judeus. Quando a gente fala judeus, a gente não esquecendo que são 12 tribos e que estão aí espalhados no mundo inteiro, tá? Mas o que acontece? Vamos lá. Quando essas coisas acontecem com os judeus, as pessoas acham que é só pelo fato territorial e é só pelo fato de poder econômico, tá? Porque sim, gente, os judeus prosperam muito, acho que todo mundo já sabe disso, né? Os judeus são muito prósperos, eles conseguem prosperar muito, como foi no caso da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Hitler, ele não estava gostando muito da ideia dos judeus no seu país, por quê? Porque os judeus, eles estavam sendo maior que o próprio governo, então não agradou muito a Hitler, né? Por isso que Hitler fez o que fez. Só que vamos lá, essa é a história contada, tá? Sim, é verdade que os judeus, tudo que eles fazem, eles prosperam, né? Como diz a Bíblia, onde coloca seu pé, eles tomam por herança, e onde coloca as mãos, eles prosperam. Mas vamos lá, tem um detalhe que as pessoas não contam, que a mídia não vai contar, né? Que você não vai ficar ouvindo por aí em qualquer lugar. É lógico que tem várias pessoas que já sabem disso, né? Mas não fica aí, por exemplo, na mídia falando sobre essas coisas, né? Tem que pesquisar, tem que ler, tem que estudar, tem que ver filmes, né? Eu falo, os filmes não são à toa, tá bom? E sim, gente, os filmes, eles falam a verdade, tá? Parece que não, mas sim, tá bom? Como foi o filme, na verdade, a série Os Templários, explica justamente essa parte, não só a parte econômica dos judeus, que eles crescem bastante, né? Mas a parte de que os judeus, eles sabem, vamos dizer aí, o segredo, tá? O segredo de quê? O segredo de fazer e acontecer, tá bom? Eles sabem esse segredo. Então, na verdade, os judeus, eles são massacrados, igual foi na Segunda Guerra Mundial. Então, se você está aqui assistindo o vídeo, já te agradeço, muito obrigada pela sua presença, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Para não perder nada aí, para mais conhecimento, bastante coisa legal aí que você vai saber sobre os judeus e a sua descendência, tá bom? Sobre os templários, sobre a maçonaria, tá? Então se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Se você já é inscrito, gente, não deixa de dar o like, tá bom? Isso ajuda bastante no crescimento do canal. E não esqueça de comentar também, tá? Muito obrigada! Eles são perseguidos o tempo inteiro porque eles sabem o segredo, tá? Que segredo é esse? O segredo de prosperar muito. E não só isso, como outros segredos também. Então, como foi o caso de Filipe IV, o que aconteceu? Filipe IV, ele queria saber qual era o segredo dos templários, tá? E obviamente, os templários não vão contar aí o seu segredo, né? Como hoje tem aí, a maçonaria são descendentes dos templários, tem muita gente que acredita que não. Mas sim, gente, eles são. Se você for ver a história, pesquisar e estudar um pouco da história, não tem como fugir disso, tá? Eles são, sim, descendentes dos templários, tá bom? E sim, a maçonaria também, segundo os estudos, ela começou na época de Salomão, na época da construção do Templo de Salomão, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que acontece com Filipe IV? Ele queria saber qual era o segredo dos templários, qual era o segredo dos judeus. Por quê? Porque os judeus, na época de Filipe IV, eles tinham mais poder economicamente do que o próprio rei. Por isso que o rei pedia tanto dinheiro para os templários. Na série mostra muito essa história, só que não fala muito do povo judeu, tá bom? Fala um pouquinho e fala aí meio distorcido, né? Na série mostra ali que eles não... eles protegem o povo, mas não se importam muito, vamos, entre aspas, dizer assim. Mas não, a história não é essa, eles se importavam sim com o povo judeu, eles protegiam o povo judeu, tá? E o que eu acredito? Eu acredito fielmente que esse povo que eles protegiam tanto, eram justamente o povo que sabia mais ali do segredo, vamos dizer assim, né? Nem todo judeu sabe do que se trata esse segredo, embora existem aí muitas histórias em cima disso, tá bom? Mas nem todo judeu sabe. Se chegar para um judeu e perguntar qual é o segredo, ele vai te falar 1000 coisas, mas eu não estou falando desse segredo de prosperar apenas, tá? Estou falando de um segredo maior, que está só na mão deles. Então eles são perseguidos por esse motivo, tá bom? Como foi com Filipe IV. Filipe IV fez por causa desse motivo também, tá? Então vamos lá. Então, o que Filipe IV fez? Pelos templários não contar o seu segredo, né? E não emprestar mais dinheiro, não querer emprestar mais dinheiro para o rei, ele mandou prender os templários e colocou eles na fogueira. E aí o que acontece? Muitos conseguiram fugir, obviamente, né? Muitos conseguiram fugir. E teve uma amiga que colocou nos comentários quando eu fiz os shorts, e ela colocou ali várias coisas e falando que os templários foi para Portugal e que a maçonaria não é descendente dos templários, que eles meio que usurparam, vamos colocar essa palavra, né? A história dos templários. Mas, segundo a história, você vai ver que não, tá? Segundo a história, os maçons, eles são sim descendentes dos templários, tá? E sim, os templários foram mesmo para Portugal. E lá eles ficaram, né, muitos anos, e depois disso, quando eles fugiram da França, muitos foram para outros países, não foram só para a França, mas a sua maioria foi para a França. E da França, depois de alguns anos, se espalharam aí para outros territórios, tá? E um deles foi o Brasil, tá bom? O Brasil, ele foi descoberto aí
descoberto, entre aspas, tá? Porque, entre aspas, porque na verdade a história que nos contam é que sim, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Descobriu, sim, meio que sem querer. Mas não, na verdade não. Na verdade eles já sabiam onde ficava o Brasil, tá bom? Mas aí é uma outra história, outro vídeo eu faço contando um pouquinho sobre essa história, tá? Então vamos lá. Quem vieram para o Brasil junto com Pedro Álvares Cabral? Alguns maçons, que são aí alguns templários, tá bom? E o Brasil, ele foi construído debaixo da maçonaria, tá? Você pode ver, sim, em várias cidades existem monumentos que falam disso, tá bom? Dom Pedro I, ele era maçom, tá? Ele era grão-mestre, tá bom? Você pode pesquisar aí, tá na internet, tá? Não tem nada escondido aí pra vocês, não. É só pesquisar que vocês vão saber da verdade, tá bom? Então, por exemplo, a minha cidade tem uma parte da minha cidade que tem um monumento, um pequeno monumento, tá? Que fala ali da época da construção da minha cidade e que foi construído debaixo ali da maçonaria. Então, ali tem algumas palavras que falam algumas coisas sobre a maçonaria e sobre a construção da cidade que eu moro, tá bom? Então, com certeza, na sua cidade também vai ter algo relacionado a isso, tá bom, gente? Então, sim, praticamente tudo que você vê, e não é só no Brasil, tá? Estados Unidos, Inglaterra, França, tá bom? Portugal, como tantos outros países são construídos aí debaixo da maçonaria, tá bom? Debaixo desse legado aí que são os judeus, tá? Por isso que os judeus, eles são um pouco perseguidos, porque eles estão no mundo inteiro, tá? Fazem parte aí da história do mundo inteiro. Então, os judeus, eles já foram expulsos de Jerusalém várias vezes. Em 587 a.C., eles foram expulsos por Nabucodonosor, que foi na época de Daniel, né, que se passa ali a parte da história de Daniel na Bíblia. Então, Nabucodonosor, ele expulsou, né, digamos assim, muitos judeus da própria cidade. Né? Então, os judeus, eles são tentados, né, tentam expulsar eles de Jerusalém várias e várias vezes na história. Tá? Em 134 depois de Cristo, foram os romanos que expulsaram os judeus de Jerusalém. Em 722, pelos assírios, em 2 de outubro de 1187, pelos muçulmanos, e aí tantas outras vezes eles foram expulsos da sua cidade, da cidade de Jerusalém, né? Então, os judeus, eles são perseguidos aí de milênios a milênios. Vão nos contar que é um motivo territorial e é um motivo econômico, mas que, na verdade, o motivo é territorial, econômico e por poder, porque os judeus sabem o segredo do poder, de ter poder. Então isso acaba incomodando aí muitas nações que não entendem por que eles conseguem fazer o que fazem e outros países, outros povos não conseguem, tá bom? Então vamos lá, a história dos judeus é uma história bem ampla, né? Até porque desde que praticamente mundo é mundo, eles estão aqui na Terra, né? Então vamos começar lá por Abraão, né? Os judeus não são só os judeus que nós conhecemos, tá? Existem aí outros povos judeus também,